Shalom, povo lindo, povo de aliança, estamos aqui, motivo de alegria para engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda honra, glória, louvor e exaltação. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, clamamos a Tua presença, Senhor, porque só Tu, Pai, é santo, poderoso. Declaramos, Senhor, no mundo espiritual que não somos nada, Senhor, somos totalmente, Senhor, dependentes da Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido Deus, um Deus zeloso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra flua em cada lar, Pai, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, cura, libertação e transformação. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e já te agradecemos, porque sei que Tu é um Deus fiel. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem em Salmo 60, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Dai-nos auxílio na angústia, porque em vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza, porque Ele é que pisará nos nossos inimigos. Deus abençoe. Convido o grupo de louvor. Aleluia! Vamos adorar, queridas. Hoje não temos violão, hoje a gente tem voz e carrom. E convido você, junto conosco, a adorar, a glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. E você que está conosco, a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. A gente está online, mas você está na mesma comunhão, no mesmo pensamento, no mesmo entendimento, ao qual junto vamos adorar o Senhor nesse momento. E eu convido a você junto conosco a adorarmos em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Uma vida, aleluia! Uma vida é pouco pra te amar, e da eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, e da eternidade com você. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. E quem me dera ser um anjo e poder voar pra onde você está, pra onde você está. Dia e noite eu te amaria. Dia e noite, dia e noite, dia e noite eu te amaria. Dia e noite. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. E quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. e quem me dera ser um anjo
aplaudir ao Senhor, você pode glorificar Ele. Você pode dizer para Ele que Ele é bom, que Ele é digno de ser louvado, porque Ele é santo, Ele está em nosso meio, querido. Igreja linda de Jesus, você que está online, você que está nos vendo pelo YouTube, você tem a oportunidade de estarmos juntos cultuando ao Senhor. Independente da distância, nós estamos perto, porque uma coisa o homem fez bom, que foi a internet, e nós estamos conectados. Quem diria se não fosse a internet hoje, para o povo de Deus estar cultuando ao Senhor e glorificando ao nosso Deus, né? Então hoje a gente está aqui com mais uma live para glorificar o nome daquele que é digno de toda honra, de todo louvor. E o Senhor tem uma palavra nessa noite para a sua vida, meu amado, e para a sua vida, meu amado. Porque Ele é digno de estar sempre em nosso meio, de estar nos relacionando conosco. E eu queria convidar você, desde já agora, a abrir suas Bíblias lá em João, capítulo 8. Se você puder abrir sua Bíblia, eu vou dar um tempinho aqui, enquanto você está abrindo. Amém? Glórias a Deus. Deus, Ele é poderoso. Eu queria que vocês estivessem comigo participando agora, nesse momento, para juntos nós estamos lendo a palavra do Senhor, a qual é vida e saúde para nossas vidas. E eu queria te convidar junto para a gente ler do 1 ao 11, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterado ou adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizeis? Isto dizia eles, tentando para que tivesse de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até o último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Essa palavra é uma palavra muito forte, querido. É uma palavra que nos últimos dias temos que estar atento para a voz de Deus. E principalmente para o nosso amado Jesus. Porque Ele passeia em nosso meio. A Bíblia diz: se a gente tiver 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor está. Se o Senhor está, é porque da presença de Jesus que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, através do Espírito Santo de Deus. Mas eu queria te dizer alguma coisa nessa noite, para que você possa estar entendendo, a você que está aí no Zoom, a você que está na live do YouTube. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, mas também uma palavra de nós pararmos para refletir. Olha que eu já preguei muito essa palavra, mas o que veio hoje de entendimento foi totalmente diferente daquilo que eu já tinha lido. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova. Então eu queria que você que está me assistindo prestasse bem atenção do que eu vou falar daqui para frente. Esse texto diz que essa mulher é pega em adultério
e ao qual Jesus está em volta de uma multidão em redor dele, e ele estava ensinando. Mas se nós pararmos para analisar, o primeiro trecho do capítulo 8, versículo 1, vai dizer que Jesus estava voltando do monte. Ele estava voltando de algo, de um relacionamento, de algo que ele foi buscar do Pai, porque monte não é só poder, monte é um relacionamento ao qual nós precisamos buscar todos os dias a voz do nosso Pai. Assim Jesus fazia. Jesus estava no meio do povo, mas totalmente vinha em volta meia, ele saía e ia buscar o Pai, porque ele precisava ouvir a voz do Pai. Então olha bem para cá que eu quero trazer nessa noite. Jesus está em um cenário ao qual entra escriba e fariseus. Porque esses homens apresentavam a Jesus. Porque Jesus, querido, naquela época ao qual Jesus aparece no cenário, Jesus começou a dizer que ele era a água da vida. Ele dizia que ele era a fonte. Ele dizia que ele era o pão. Ele dizia que ele era o Messias. Ele dizia que era o Filho de Deus. E ele dava testemunho. E o povo disse, testemunho de uma pessoa só não pode. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Só que as pessoas daquela época não aceitavam. Que pessoas são essas, pastor? Fariseus e escribas. E eu queria falar um pouco dessas duas pessoas ao qual vai se apresentar a Jesus. E quer dizer escriba. Escriba é homens de letras, às qual pertencia o estudo profissional da letra de Moisés. O seu trabalho abrangia o desenvolvimento teórico da lei, ou seja, esses homens tinham capacidade de escrever as leis que era para ser existida na época de Jesus, ao qual deveriam todas as pessoas que deveriam seguir a Torá. Esses homens tinham a imprudência de escrever, estar ensinando para o povo o que a lei de Moisés diz. Então essa pessoa que escrevia, que reescrevia as leis do texto do Velho Testamento, eram os escribas. E o outro grupo que estava no meio de Jesus eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram membros de um dos principais grupos religiosos dentre os judeus. Seguiam a lei de Moisés, as tradições dos anciões e os costumes dos antepassados. Ou seja, os fariseus eles não negociavam daquilo do passado que já vinha com a lei, com as tradições que existiam, ao qual não pertencia a Deus, mas eles se submetiam porque os escribas escreviam e os fariseus se adotavam, ou seja, ele não negociava e praticava aquelas leis que existiam na época. E olha o que está acontecendo agora, essa equipe se apresenta para Jesus, pega uma mulher em adultério e leva essa mulher para se apresentar ao Mestre Jesus. E eles perguntam a Jesus, Jesus, Mestre, o que vos fazer com essa situação? O que vos fazer parecer com essa situação? Como nós devemos agora julgar essa mulher? Porque a lei de Moisés diz que todo pecado de traição deveria tanto homem e mulher, que está lá em Levítico capítulo 20, não é só a mulher, mas sim homem e mulher, aquele que traiu deveria ser apredejado. E a Bíblia diz que Jesus está inclinado escrevendo sobre a terra. Deixa eu te falar uma coisinha que você não deve saber, mas é conhecimento. Se você tem papel e caneta, anote. A Bíblia diz que todos os sacerdotes, todos os rabinos, mestres da lei, que iam ensinar a seus discípulos, algumas pessoas, ele não ensinava de pé. Ele sentava e ao redor dele sentava a multidão. É por isso que está acontecendo nesse cenário. Jesus sai do monte, vem, e aquela multidão se arrodeia Jesus. Jesus senta todo mundo e o mestre começava a ensinar. É por isso que o texto diz que Jesus está envergado, agachado, escrevendo na lei. Porque Jesus estava ensinando, ou seja, todos os mestres, ele tem que sentar na época de Jesus e ensinar. Ou seja, ele não ficava em pé, sendo vamos dizer, um ponto de referência. Não, ele sentava e ele ali ensinava as pessoas. E é nesse momento ao qual Jesus está trazendo conhecimento, ensinando a palavra de Deus, onde aparece escriba e fariseus. E o texto deixa bem declarar que eles vieram tentar pegar Jesus na falha.
Olha bem para cá, querido. Quem de nós já passou por algum momento de ser testado? E o tema dessa noite que eu quero deixar aqui é a cilada. Quem nunca já teve um amigo que parecia que era seu amigo, mas tentou maniotar algo para te decepcionar, para te passar rasteira? Qual a mulher ou homem não já se enganou no seu namoro pensando que aquela mulher era a mulher dele? Ou aquela mulher se enganou pensando que aquele homem ia ser o homem dela? E no final todo mundo dizia, parece que é um homem valoroso, parece que vai dar certo. E no final, querido, ele traiu ela. Ou ela traiu ele. Ou ela mentia, ou ele mentia. E aquilo que parecia ser tão bom, não foi mais bom. Foi uma cilada. Assim também é no nosso trabalho, no nosso emprego. Parece que tem amigos de trabalho que a gente diz é um irmão, mas quando nós vamos ver, ele não aceita o nosso posicionamento na empresa e tenta de alguma forma fazer uma cilada para pegar a gente em algum erro para dizer ao nosso patrão, viu que ele errou? Viu quem é ele? Ciladas. Assim também é os escribas e os fariseus tentando pegar o mestre pela uma cilada. Deixa eu te contar uma bem história que não está aqui na palavra de Deus, mas ela é verídica, ao qual pertence aos judeus, ao qual pertence a todos aqueles que servem ao Senhor. Nessa época em que Jesus está sendo ali travado por uma cilada dos escribas e fariseus, para tentar pegar ele em uma falha, em um erro, para acusar ele, para ele perder a credibilidade com aquela multidão e com a sociedade ao qual já estava em busca, andando com Jesus. Os romanos nessa época que dominava Israel. E o que acontece é que, como os romanos dominavam Israel, o povo ao qual muitas vezes pediu Jesus para ser crucificado, Jesus não poderia ser crucificado. Porque o domínio de Roma não aceitava que ninguém matasse ninguém, mesmo pelo seu pecado, mesmo pelos seus erros, mesmo pelas suas falhas. Roma naquela época não dava sentença de morte. A sentença de Roma era para ser preso e julgado. Mas a lei de Moisés não. A lei de Moisés era morte. Era para ser apedrejado. Porque era um pecado. Era um adultério. Era uma falha. É por isso que o escriba e fariseu pergunta a Jesus, a lei de Moisés diz que todo adultério que é pego tem que ser apedrejado. Mas lembra que eu te falei nesse instante que em Levítico capítulo 20, qualquer adultério ou pecado, homem e mulher, todos dois deveriam ser apedrejados? Mas nessa passagem só a mulher é apresentada a Jesus. E aqui a gente começa a ver que é uma grande cilada. Porque se ele estava devido a cumprir a lei, deveria estar o homem e a mulher que é adulterada. Mas só apresentaram a mulher. E ali eles colocaram Jesus em uma situação difícil para dar aquela resposta. Por quê? Por quê, pastor? Porque se Jesus dissesse, não pode apedrejar, Jesus estava dizendo, a lei de Roma é a certa. A lei de Roma que é verídica, nós precisamos seguir a lei de Roma. Se Jesus dissesse, tem que apedrejar, aquela mulher ia morrer e deveria dizer, está seguindo a lei de Moisés, então o Senhor está conosco, o Senhor é rabi mesmo. Só que Jesus, a Bíblia diz que Jesus se agacha mais uma vez e volta a escrever na areia, na terra. E eles insistem mais uma vez a perguntar a Jesus, e aí, qual é a resposta? A resposta é aquele que tem relacionamento com o Pai. A resposta vem com sabedoria. A resposta ela nunca vai faltar para aquele que se relaciona com Deus. E Jesus se levanta e diz, aquele que não tiver pecado, ou adultério, ou falhas, que atire a primeira pedra. E Jesus se abaixa. E a Bíblia diz que os velhos começaram a largar as suas pedras. O que é a coisa que eu começo a aprender aqui é uma coisa muito importante.
quem estava julgando aquela mulher, tinha pecado. E aquela mulher tinha adulterado. Mas é fácil julgar aquele que errou agora e esconder sua falha em oculto que ninguém não vê. Mas para Deus, nada fica oculto. E Jesus revela o coração daquelas pessoas que estavam naquele lugar, que todos eles tinham pecados e erro e falhas. E ele foi deixando as pedras, cada um deles. E o papel do escriba e fariseu, você vai ver que na palavra de Deus, constantemente eles vão verificar se Jesus é o mestre, se ele é o Messias. Porque ele veio de uma situação totalmente oposta daquilo que foi anunciado pelo sacerdote. É por isso que ele não acreditava que Jesus era o Jesus, porque muitos se levantaram como Messias e na realidade não era o Messias. E foram pegos em falhas. E o que acontece é que quando eles eram pegados em falha, ficavam as pessoas se encaminhar mais em seguida daqueles homens que eram homens falhos, dizendo que era o Messias, mas na realidade não era. Mas sabe o que eu aprendo, querido? É que Jesus o tempo todo, os escribas e os fariseus fuçaram e não encontravam nada, porque ele era o Messias. E se ele é o Messias, falha e pecado ninguém vai encontrar nele. Ainda que trame qualquer cilada, ninguém vai pegar ele em cilada. Porque ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. E eu queria te chamar a atenção em algumas coisinhas que eu anotei. A sua boca, a sua busca em Deus, torna você capacitado a resolver seus problemas inesperados. Vou repetir. A sua busca em Deus torna você capacitado a resolver problemas inesperados. E esses problemas são ciladas que você não está esperando e vai acontecer. E se você não estiver vigilante, você vai dar resposta ao qual você vai estar infiltrado dentro da cilada. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, a Bíblia vai dizer: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgates de muito. Amados, amadas, olha o que acontece nesse dia de hoje. Parece que você está tudo bem resolvido, está tudo dando certo, e do nada, alguém vem e arma uma busca na sua vida, uma grande cilada. E você parece que não tem perna para ficar de pé, porque o baque foi tão forte. Mas só porque o baque é tão forte, porque você não consegue ter perna para se levantar? É porque as ciladas, olha bem para cá, as ciladas nunca vai ser feita por alguém distante de você. As ciladas vai ser sempre projetada por alguém bem perto de você, ao qual muitas vezes você não está vigilante, ao qual você muitas vezes não está percebendo o que está acontecendo. Então as ciladas que vêm para nos machucar, nos maltratar, nos decepcionar, vêm de pessoas próximas a mim e você, e essas pessoas querem nos julgar. Olha lá, se você um dia não já errou na vida, e todo mundo só fez te julgar, desde dizer que você precisava ser ajudado, mas precisou dizer qual foi o seu adultério, querendo manchar a sua identidade no meio da sociedade. É isso que muitos fazem. Muitos querem só manchar a nossa imagem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele não quer manchar ninguém. Jesus, ele não quer deixar ninguém decepcionar. E Jesus é o único que perdoa pecado. Eu, pastor Alex, possa ser que um dia eu possa errar, agir de forma errada, falar uma palavra que não era para falar. Mas deixa eu falar para você, Jesus nunca vai errar. Nunca ele vai te decepcionar. Ainda que sua família já te decepcionou porque você caiu, porque você pecou e lhe julgaram, ainda que seu amigo próximo te julgou, ainda que as pessoas estejam colocando você nos holofotes dizendo aqui adulterou ela, adulterou ele pecou, ela pecou, aí viu que eu disse quem ele era, ei, você não é isso. Não deixe de fazer isso com você. Confessa a Jesus. Creia que Jesus, ele não vai te julgar. Se abre o seu coração e diga: Jesus, eu preciso do Senhor, eu errei.
A única coisa que ele vai dizer: mulher, homem, cadê teus acusadores? E você vai olhar e vai dizer: não tem. Por que não tem? Porque todos têm pecado. Todos têm pecado. Ei, ainda que aquele que te julgou ontem ou hoje tem pecado. Ele tem pecado, ela tem pecado. Mas Jesus não, Jesus vai nos tirar o pecado quando nós confessamos para Ele. Ele vai nos gerar vida, vai nos gerar alegria. Ele vai nos trazer regozijo no Espírito Santo de Deus, na nossa alma, no nosso interior. Não me importa, querido, não me importa, querida. Porque a maior dor de um ser humano não é um murro, não é um tapa. A maior dor de um ser humano é quando alguém fala mal de você, aquilo que você não é. E você precisa entender nos últimos dias isso. Jesus não está te julgando. Jesus quer te curar, Jesus quer te perdoar. Não fique paralisado, não se deixe ser levado por palavras. Porque aquela mulher tinha tudo para não estar mais ali naquele lugar. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia se envergonhar, mas quando o mestre pergunta a ela: cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que te apontou? Cadê? Todos vão sumir porque Jesus vai se levantar em seu favor. E a Bíblia diz que Jesus vai até ela e pergunta a ela. E quando ela responde: não vejo nenhum, Jesus vai e diz para ela: vá e não peques mais. Porque nem eu te julgo. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Jesus não veio para a terra julgar. O julgamento é com o nosso Abba Pai, o nosso Deus. Eu queria dizer para você que está nos ouvindo: o Evangelho, ele é feito das boas-aventuranças. O Evangelho não é feito para te acusar. O Evangelho ao qual nós levantamos a bandeira cristocêntrico, ainda que eu peque, ainda que eu adultere, se eu confessar, me arrepender, Ele vem e me dá a minha dignidade de volta à sociedade. Assim foi com a mulher adulta. Assim foi com a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela não poderia mais estar no meio do povo, mas quando ela toca nas vestes dele, ele teve a consciência de dizer: alguém me tocou e de mim saiu poder, saiu virtude, para que ela se apresentasse, para ele devolver ela à sociedade. Porque a sociedade já excluía ela, porque ela vivia 12 anos sangrando. Mas o mestre não acusa ela. O mestre trouxe ela para o lugar dela de volta. Possa ser que você está pelos quartos da sua casa chorando. Possa ser que os seus travesseiros estão encharcados de tanto choro, que alguém falou algo para você, até hoje você está lá preso com essa palavra. Mas deixa eu te dizer, para Jesus não tem tempo pequeno nem tempo grande. Ele pode te curar agora, você que está me ouvindo. E é por isso que eu quero encerrar aqui, dizendo que está lá em Marcos capítulo 2, versículo 5. Olha que Jesus vai dizer: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Jesus veio para nos perdoar. Jesus veio para levar a gente para o caminho de volta. Possa ser que você esteja afastado do Evangelho por alguém da igreja que te afastou. Foi alguém da igreja, não foi Jesus. Volta. É um tempo de você voltar, porque Ele quer te perdoar. É tempo de você voltar. É tempo de Deus resgatar de volta essa alegria que está dentro de você. Esse desejo de voltar a cultuar Ele. A você que está me ouvindo na live, pelo YouTube, possa ser que você já se decepcionou com o Evangelho, porque alguém de alguma igreja te machucou. Mas eu queria dizer para você que Jesus não machuca ninguém. Então a pessoa que te machucou foi a pessoa, não foi Jesus. Jesus só quer te perdoar e dizer: volta, filha, volta, filho, arrepende, volta, porque eu quero te perdoar. Eu quero te dar o seu lugar de dignidade no meio da sociedade. O papel de Jesus é trazer você de volta para o caminho do Pai. E eu queria te convidar nessa noite, a você que está aí do outro lado, me ouvindo nesse momento. Eu queria junto comigo, junto com a igreja que está aqui, nesse momento, fazer uma oração. Porque eu sei que Deus quer te curar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu sei que essa mensagem vai chegar a corações que estão partidos, corações que estão feridos, mas a Tua palavra diz nessa noite que o Senhor perdoa o nosso pecado.
Não me importa as ciladas que já fizeram contra a nossa vida. Importa que tem um grande que nos perdoa. Ainda que nós caímos na cilada, o Senhor nos perdoa. Porque o Senhor tem autoridade no céu e na terra para perdoar pecado. Meu Pai, eu te peço agora, através dessa live, que o Senhor possa tocar em corações, tocar em pessoas que estão machucadas, feridas pela sociedade, feridas por uma palavra, pessoas que não romperam, pessoas que não cresceram até hoje, Senhor, porque essa palavra travou de um pai, de uma mãe que amaldiçoou, falou alguma palavra que não ia dar para nada, não ia prestar. Eu quero dizer para essa pessoa que está nos ouvindo que o Senhor é um Deus que perdoa e resgata princípio ao qual o Senhor já tem propósito sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Meu Pai, eu te peço agora que em nome de Jesus, que as comportas do céu se abram e que o céu venha sobre cada uma vida que esteja vendo essa live e o Senhor possa corrigir o lugar que estava ferido, o lugar que estava perdido do caminho das veredas, que o Senhor possa agora, Senhor, trazer a vereda certa, que diz lá em João, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus vem. Vem nessa noite, Senhor. Tira, vai lá dentro dos nossos corações aquilo que nos maltratou, a palavra que nos feriu, a palavra que está nos sangrando, as ciladas, Senhor, de amigo, de amiga, de pessoas que eram próximas a gente, que nos machucou e as nossas pernas ficaram sem saber o que fazer. Vem nessa noite, Senhor, e arranca e apaga esse trauma das nossas vidas, porque o Senhor tem poder para fazer isso. O Senhor é o Messias. E nós cremos totalmente no Senhor. Ainda que a lei de Moisés dizia para apedrejar, ainda que a lei de Roma dizia só é para julgar e prender, o Senhor veio e fez a lei do Senhor, acerta. Aquele que não tem pecado, que tira a primeira pedra. É sinal que nós todos somos iguais. A diferença é só uma coisa, Senhor, é aquele que confessa para o Senhor. Então que a igreja hoje que está nos ouvindo possa ter força de arrancar as barreiras do seu coração, a ferida, a palavra que lhe machucou, e você coloque para fora dizendo: Senhor, me feriram nisso aqui, Senhor, julgar a minha vida, Senhor, porque eu adulterei uma coisa pequena, mas me fizeram uma coisa grande, que hoje eu não tenho capacidade de ter coragem de enfrentar a sociedade, andando de cabeça em pé. Ei, Jesus pode fazer ainda isso com você nessa noite. Pastor, quem é essa mulher pegando terra? Essa mulher é eu e você, querido. Essa mulher que está sendo pegando terra é eu e você. O mundo nos julga de tudo, o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós pensamos. O mundo tudo quer nos julgar, quer armar uma cilada comigo e com você, mas Jesus está dizendo: eu continuo perdoando, Alex, eu continuo perdoando a minha igreja. Basta a minha igreja entender que ela precisa voltar para o meu braço, basta a igreja precisa entender, abrir o seu coração e vir para mim, que eu vou dizer para ela: cadê os teus acusadores? Ele é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, querido. Que os seus olhos possam estar, como Paulo disse. Vamos fixar nossos olhos em Jesus Cristo. Que só assim nós não perdemos o caminho. Só assim nós não desfalecemos no meio do caminho. Porque Jesus, Ele vai nos tirar da cilada. Que Deus possa te abençoar, você que está nos assistindo através dessa live, a você que está pelo YouTube, que Deus possa te acrescentar, meu amado, minha amada, que Deus possa estar preenchendo o seu coração hoje de vida, de alegria e de paz, porque o que Jesus quer fazer nessa noite é nos perdoar das ciladas que nós entramos muitas vezes. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Deus abençoe. Deus abençoe.